Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rafael. Vamos iniciar mais uma aula de Física para o PISM 3 e o Enem. Nosso assunto é eletricidade. Nesta aula vamos falar sobre o potencial elétrico. Tudo bem, pessoal? Vamos lá. Como de costume, vamos seguir o nosso livro. Potencial elétrico em campo gerado por partícula pontual. Vamos entender o título. Campo gerado por partícula pontual. Quando a partícula é pontual, nós não consideramos o seu formato. É como se fosse um ponto. E essa partícula vai gerar um campo elétrico. E nós queremos saber o potencial elétrico em pontos deste campo gerado por essa partícula. Ok? Isso que nós queremos saber. Queremos quantificar. Lembre que em física, nós queremos quantificar, atribuir valor a essas ideias. Então é isso que nós vamos fazer. Nós vamos calcular quantidades relacionadas ao campo elétrico de uma partícula pontual. E a essa quantidade nós vamos chamar de potencial elétrico. Para determinar a expressão do potencial elétrico, Vp, de um ponto P de um campo elétrico gerado por uma partícula pontual de carga Q a uma distância d dessa partícula, basta considerar a expressão matemática da energia potencial elétrica, EPED, do sistema de partículas de carga P e Q relacionada ao ponto. Ok? Naquele ponto P, a energia potencial PE no ponto P, dividido pela carga Q, que é a carga de prova, a carga que foi colocada no campo. Ok? Para nós, a geradora da carga é Qzão. E a carga Qzinho é a carga de prova, que é inserida naquele campo. Nós queremos estudar o que acontece. Ok? Nós vamos colocar uma carga nas imediações da outra e ver o que dá. O que acontece? Nós sabemos que existe um campo e esse campo atua sobre a carga. O campo gerado pela carga Qzão vai atuar na carga Qzinho e vai ter uma energia associada àquela interação entre as duas cargas. Essa energia é entendida como uma força. Vai haver uma força elétrica entre elas. Ok? E além disso, nós vamos ver qual é o potencial elétrico associado a essa energia potencial elétrica naquele ponto ali onde foi colocada a carga de prova, a carga Qzinho. Aí, fazendo a manipulação matemática, transportando o Qzinho para o primeiro termo, nós temos que o potencial, na definição de potencial elétrico, é energia potencial sobre a carga. E o potencial é Kq sobre D, sendo energia potencial sobre carga o potencial, né? E é isso. O potencial também pode ser visto como energia potencial sobre carga ou
usando as quantidades K, Q e D. Ok? Como o livro diz. Em que Vp é o potencial de um ponto P à distância D da carga pontual geradora do campo elétrico. Nós podemos enxergar o potencial como a energia, né, naquele lugar ali. Né, você tem uma energia potencial associada a um ponto numa região onde tem a influência de um campo elétrico. Você tem uma carga Qzão, que é a geradora do campo. Ao redor dela, nas vizinhanças dela, você vai ter uma energia potencial. Quando você coloca uma carga de prova ali, vai haver interação entre as duas, ok? Se não tiver carga de prova nenhuma, você tem apenas o potencial do campo, naquele ponto. Tudo bem, pessoal? Assim como a energia potencial elétrica, ao potencial elétrico deve-se atribuir o sinal algébrico correspondente à carga Q. Como o potencial elétrico é uma grandeza escalar, se o campo elétrico for gerado por partículas pontuais de cargas Q1, Q2, Q3, o potencial elétrico total em cada ponto é obtido pela soma algébrica dos potenciais elétricos nesse ponto, em razão de cada uma dessas cargas. Vamos ver este exercício, um exercício resolvido, que o livro traz. Vamos entender melhor o conceito através da aplicação. O nosso exercício em física, em primeiro lugar, é entender os conceitos. Em segundo lugar, é atribuir quantidades, atribuir valores. Nós queremos saber a quantidade. O que significa 1? O que significa 10? O que significa 1000? Nós queremos saber a diferença entre um potencial que nós vamos dizer que é 1 ou um potencial que nós vamos dizer que é 100. O que significa essa diferença em quantidade, ok? No nosso mundo real, no mundo em que nós vivemos, né? Se você quer comprar 5 quilos de arroz, você compra somente 5 quilos. Aí, se somente tiver lá no supermercado 50 quilos de arroz, você não vai comprar, você vai em outro supermercado. É importante no nosso mundo real atribuir quantidades. Nós lidamos com quantidades. Número 2. Na figura está representada uma linha de força de campo elétrico gerado pela partícula de carga positiva Q igual a 6 vezes 10 a menos 6 coulomb no vácuo, a qual se superpôs um eixo D e 4 pontos 1, 2, 3 e 4 desse campo elétrico. Então aí você tem uma figura, você tem uma carga Q positiva e o livro traz 4 pontos distantes em linha reta, colineares, desta carga. O ponto A está a 1 metro, o ponto 2 está a 10 metros, o ponto 3 está a 50 metros e o ponto 4 está a 100 metros. Ok? Na letra A, o livro pergunta: determine os potenciais elétricos V1, V2, V3 e V4 nos pontos 1, 2, 3 e 4, localizados à distância de 1 metro, 10 metros, 50 metros e 100 metros da partícula. A constante eletrostática K, que será importante para nós usá-la,
para calcular o que se pede na letra A é 9 vezes 10 a nona Newton metro quadrado por Coulomb ao quadrado. E a letra B pede para construir o gráfico potencial por distância. Bom, já vou adiantando para vocês que este é um cálculo muito simples. Muito simples. Basta apenas utilizar essa fórmula aqui. Essa daqui. Basta apenas utilizar essa fórmula que nós conseguimos calcular o que se pede. Na letra a partícula está a 1 metro de distância do ponto. A geradora da carga, a partícula, está a 1 metro de distância do ponto. Ou, em outras palavras, o ponto está a 1 metro da partícula. Basta aplicar a fórmula Kq sobre D. Fórmulas simplificam muito a vida da gente ao trabalhar. No seu trabalho você usa fórmulas, você usa simplificações de conceitos para trabalhar, né? Você não precisa definir tudo novamente, inventar tudo novamente. Você simplesmente usa aquele resultado no seu trabalho. E no nosso trabalho de calcular o potencial elétrico, nós não vamos reinventar tudo, nós vamos simplesmente usar o que já existe. Então, para cá, nós colocamos 9 vezes 10 a nona. Para Q, nós colocamos 6 vezes 10 a menos 6. E para a distância, nós colocamos 1, representando 1 metro. Assim, nós conseguimos achar o resultado de 5 vezes 10 a quarta volts. A unidade de potencial elétrico é volts. Para a distância do ponto 2, nós vamos considerar 10 metros. Procederemos da mesma maneira. Basta apenas, ao invés de colocar 1 metro, como foi para o primeiro ponto, nós colocaremos 10 metros para o segundo ponto. E acharemos 5,4 vezes 10 a 3 volts. O mesmo é feito para 50 metros e o mesmo será feito para 100 metros. Kq sobre D, onde na fórmula tem D, você substitui por 100 metros. E nós achamos 5,4 vezes 10 ao quadrado volts. Veja a diferença do V1 para o V4. O V1 é 100 vezes maior do que o V4. E o que nós concluímos com isso, com esse resultado, que quanto mais distante da geradora de campo, da partícula geradora de campo, menor é o potencial elétrico, desde que a geradora do campo seja uma partícula positiva. Vejam bem, pessoal, quanto mais próximo de uma carga positiva, maior é o potencial elétrico, porque o potencial vai ter sinal positivo. Quanto mais perto da partícula negativa, menor é o potencial elétrico, porque aí o potencial elétrico vai ter
um valor negativo. Parece estranho esses conceitos matemáticos, mas é verdade. O módulo pode ser o mesmo. Você tem uma partícula positiva e uma partícula negativa. Você calcula que o potencial elétrico perto delas, o módulo dele, em magnitude, é igual. Só que o potencial elétrico próximo da partícula positiva é positivo e o potencial próximo da partícula negativa é negativo. Então, quanto mais perto da partícula positiva, maior o potencial elétrico. Quanto mais perto da partícula negativa, menor é o potencial elétrico. Ou seja, mais negativo com um número mais negativo perto da partícula negativa. Veja bem, isso é interessante porque nós temos que entender em matemática que o zero é o menor número positivo. O zero é o menor número positivo. Contudo, o zero é o maior número negativo. Entenderam? Entenderam a diferença? O zero é o menor dos números positivos. O 1 é maior do que zero. Contudo, o zero é o maior dos números negativos. O menos 1 é menor do que o zero. O zero é maior do que o menos 1, entenderam? Então, por isso que menos 1 é maior do que menos 2, menos 2 é maior do que menos 3, menos 3 é maior do que menos 4, ok? Para os números negativos, isso inverte. Os números positivos, o 5 é maior do que 1. Só que para números negativos, o menos 1 é maior do que menos 10. Então, por isso que quanto mais perto da partícula negativa, maior é o módulo. Porém, menor é o potencial. Entenderam? É o inverso para o que vale para o número positivo é inverso para o número negativo. Na letra B, como as variações do potencial são muito grandes, pois, como vimos, nesse caso, para D igual a zero, o potencial é infinito, e para D infinito, o potencial é zero, construímos o gráfico utilizando apenas os pontos 2, 3 e 4, que estão nas distâncias D2, D3 e D4. Assim, nós vemos esse gráfico como sendo um gráfico que começa ele tem uma aparência meio hiperbólica. Ele começa grande e vai diminuindo até o infinito. Ele vai de mais infinito a menos infinito, assim como está em vermelho. Bom, o livro traz aqui exercício número 3, que é semelhante ao exercício número 2. Peço que vocês debatam esse exercício número 3 com a monitora. O 4 também. E nós vamos para o próximo conceito, que é a diferença de potencial elétrico.